Olá pessoal, muito boa noite, Pedro Costa aqui e quis entrar meio de surpresa, ao vivo, não é bem o que a gente já está acostumado. Primeira coisa que eu estou chamando aqui é do nosso plantão, do nosso Fala Ansiedade. Então a gente já tem aí os nossos episódios do nosso Fala Ansiedade, mas eu quis trazer uma ideia aqui do nosso plantão Fala Ansiedade e vamos ver se tem uma repercussão, se tem um movimento. Quero abrir aqui para perguntas, para respostas. Sei que a gente está vivendo um momento delicado, um momento desafiador. Ao mesmo tempo, é nessas horas que talvez se exige mais da gente mesmo, de como é que a gente vai lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, do que a gente pode contribuir também. Quero, sim, divulgar a nossa live de amanhã. A gente vai ter o nosso Fala Ansiedade, o episódio... O 70º episódio, eu já vou abrir mão disso e vou falar o episódio 60. Acho que vai ficar mais fácil falar assim. A gente vai ter o episódio 60 amanhã, às 5 da tarde. A gente vai falar sobre superação em tempos de crise. Mas a gente está vivendo esse momento meio de quarentena, meio de isolamento. Talvez não para todo mundo, mas para muita gente. Eu sei que quando eu abro aqui para as nossas lives, tem um monte de gente comentando, um monte de gente querendo falar um pouco, né, sobre como é que está se sentindo, querendo perguntar. Então eu quero me colocar à disposição aqui para a gente conversar, para de repente responder perguntas, para que a gente tenha a sensação de estar juntos nesse momento. Talvez a gente esteja isolado fisicamente, mas quem sabe a gente pode ficar mais junto ainda e mais conectado ainda. E isso que eu acredito demais nisso, na possibilidade de como é que a gente lida com as nossas crises, às vezes individuais, às vezes familiares, às vezes as crises não tão macros como essa que a gente está vivendo, mas também por que não essa que a gente está vivendo, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente consiga se conectar mais, para que a gente consiga resolver situações que a gente já vinha trazendo antes de qualquer tipo de coronavírus. Então quero dar boa noite a vocês aqui, quero ver o que vocês acham disso. Esse foi o primeiro nome que me veio na cabeça, Plantão Fala Ansiedade. Aceito até sugestões de nome, eu ia botar perguntas e respostas, mas aí eu pensei, poxa, mas às vezes a gente pode estar só querendo comentar alguma coisa. Quero dar muito boa noite a vocês aqui, vamos falar com o pessoal. Olá, Vivi, Grazi, Larissa, Fernanda, boa noite, Carla, Valda Moreira, Maria, boa noite, Maria, Raquel, doutora Isabel, Rogéria, Cristina, a Lucélia falando aqui que seus vídeos me ajudam muito. Que bom, Lucélia, fico feliz em saber. Vamos intensificar isso nesse momento. Diana, Dom Capelo, Maria Lima, Thalita, legal. A Nath Rocha tá falando aqui, estava te ouvindo agora no Spotify, me ajudou muito, que bom, fico muito feliz mesmo. O pessoal do Spreaker, né, que é onde eu hospedo o meu podcast, e aí dele vai para o Spotify, para o Deezer, para o iTunes, para outros aplicativos de podcast. Eles me selecionaram o nosso programa, né, o Fala Ansiedade, como sugestão nesse momento aí de quarentena. Eu fiquei muito feliz com isso, então eu fico muito feliz, Nath, que está te ajudando. A Rosana Andrade, fala, Lucélia, Ana, tanto um monte de gente entrando aqui. Paola, oi Paola, tudo jóia? Gabi, legal, gente. Bom, então eu entrei meio agora, assim, meio de última hora, né? A Lucélia falando aqui que faz parte da lista de transmissão, legal. Que bom, Lucélia. A lista de transmissão é a lista do WhatsApp. Se você não está ainda, me manda um direct aqui no Instagram. Então, gente, o que eu sinto desse momento agora? A gente vive um momento que talvez, claro, muita gente está tendo grandes mudanças na vida, situações que às vezes geram um certo medo, um certo pânico, uma certa dificuldade.
às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes uma mudança grande da rotina. A gente tem falado muito sobre isso, né? De como é que a gente pode lidar com essa situação toda. A gente tem sim os nossos Fala Ansiedade, né? Vamos aí pro episódio 60. Abre mão disso. Desse 70º, daqui a pouco eu tô me enrolando já, o 50º já foi difícil, então vamos falar agora. O episódio 60 vai ser amanhã, domingo, às 5 da tarde, e a gente vai falar sobre superação em tempos de crise. A gente falou sobre criatividade em tempos de crise, mas eu queria muito abrir aqui para se você tiver algum comentário, quiser falar um pouco como é que você está se sentindo, tiver alguma pergunta. Como eu disse, não é esse plantão aqui, e eu acho que pode ter um nome melhor, mas a ideia aqui é tirar um tempinho para conversar com vocês, para ouvir vocês, para me colocar à disposição aqui do que a gente pode fazer. Eu acho que isso é um movimento importante, é um movimento que eu estava fazendo comigo mesmo. Às vezes a gente pode ficar muito preocupado, né? Ai meu Deus, como é que vai ser meu trabalho? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir isso? Que eu vou conseguir aquilo? E ao mesmo tempo, algo que eu acredito de verdade, que eu já trago como uma missão no meu trabalho, é ajudar as pessoas a superarem momentos de crise, superarem situações difíceis na vida delas e perceberem que às vezes esse momento de dificuldade, de crise, pode ser uma grande oportunidade para transformar a nossa vida. Então agora chegou a hora da gente não só falar, mas fazer. Então eu quero estar mais próximo ainda, quero estar mais presente ainda, mais disponível aqui ainda, para a gente sair juntos dessa situação mais fortes, mais empoderados, mais fortalecidos. E aí vamos ver se cola esse nosso plantão Fala Ansiedade, esses perguntas e respostas, que vai ser entre uma live e outra temática. Então hoje não tem tema, hoje está aberto para ouvir vocês, para a gente bater um papo, se colar, se vocês gostarem, se vocês deixarem no comentário, de repente se vocês quiserem tirar um print, me marcarem e falar que foi legal, a gente continua. Combinado assim? A Thalita tá falando aqui, compartilhei no Stories. Boa, Thalita, legal. Uma coisa que vocês podem fazer também é apertar no coraçãozinho aqui. Coraçãozinho ajuda o Instagram a entender que esse é um conteúdo legal e que aí ele vai começar a compartilhar com outras pessoas. Então, tanto nessa setinha para você divulgar para outras pessoas, quanto no coraçãozinho, clicando no coraçãozinho, o Instagram entende que esse é um conteúdo legal e ele começa a compartilhar para outras pessoas também. Então, vamos nessa, vou lendo aqui os comentários, a gente vai conversando e vamos batendo papo e vamos ter esse nosso plantão do Fala Ansiedade. Muita gente já me pergunta, poxa Pedro, mas por que fala ansiedade? Eu não quero que a minha ansiedade fale. E aí eu posso dizer uma coisa de verdade como psicólogo, e às vezes antes de psicólogo, como terapeuta comunitário, às vezes aquilo que a gente não fala com a boca, o nosso corpo fala através dos nossos sintomas. Então, às vezes aquilo que a gente não tem um espaço de digerir, de colocar para fora, de falar, de elaborar, às vezes o nosso corpo fala através das nossas dores, das nossas angústias e de vários sintomas aí físicos e emocionais. Então é claro que no nosso episódio acabo eu falando mais, mas eu quero ouvir de vocês também. Quem sabe até nesses nossos plantões a gente não consegue elaborar aqui de vocês entrarem ao vivo para conversarem, para eu poder conversar com vocês e de repente esclarecer alguma coisa, comentar alguma coisa, entrando ao vivo aqui. Então tem todo esse campo de possibilidades. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar lamentando ou eu vou ficar só sofrendo esse momento que a gente está vivendo. Eu vou tomar atitude e vou querer contribuir e espero que faça sentido para vocês e eu espero que inspire vocês também a que, às vezes até quando está tudo bem, a gente vai levando mais ou menos. Às vezes quando a coisa aperta a gente acorda, a gente traz uma energia, a gente traz uma força e aí a gente fica mais forte para encarar os nossos desafios e para sair melhor deles. Não estou dizendo aqui querendo minimizar o sofrimento, minimizar a dor, minimizar as dificuldades, mas acredito de verdade que a gente pode usar esses momentos complicados para dar um salto de qualidade na nossa vida e às vezes depois a gente pode até agradecer as nossas dificuldades, agradecer os nossos momentos complicados. Essa é a diferença da superação para quando eu só estou reprimindo as minhas dores.
Quando eu estou reprimindo, é assim, eu pego, engulo, finjo que não aconteceu, não quero comentar. Se alguém pergunta, eu quase que choro e não quero falar sobre isso. Normalmente isso é um sinal de que eu só reprimi, eu só empurrei para dentro. Agora, quando eu superei alguma coisa, quando eu superei uma dificuldade, eu falo, poxa, aquilo ali quase me matou, foi muito difícil, mas eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu saí mais forte por conta disso, eu sou uma pessoa melhor, a minha vida tomou uma guinada, eu desenvolvi tais e tais habilidades, e hoje eu consigo até agradecer, eu consigo até me sentir grato ou grata pelaquela dificuldade que eu passei, porque eu sei que se não fosse ela, eu não teria tomado as atitudes que eu tomei, eu não teria enfrentado ou encarado certas situações, e hoje eu percebo que a minha vida está melhor por conta da crise que eu vivi. Então essa é a ideia do nosso bate-papo aqui, e vamos ver como é que vai ser. Deixa eu puxar aqui alguns comentários. Eu tô falando que é pra gente conversar e tô falando aqui sem parar, né? Então deixa eu abrir aqui alguns comentários. Um monte de gente entrando aqui, mandando um oi, um monte de coraçãozinho, que legal, gente, obrigado mesmo, muito boa noite para vocês, espero que vocês estejam tendo um bom dia aí, um bom sábado. Eu estava me organizando e preparando para o evento que a gente vai ter 100% online, 100% gratuito, no dia 7 de abril, agora, 7 de abril, terça-feira, 8 da noite, eu vou conduzir um evento chamado Chega de Crise. Ó, minha canetinha. O evento Chega de Crise, que eu vou falar exatamente o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa desaprender. Esse é um dos mais desafiadores e mais importantes. O que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para que a gente não tenha mais crise de ansiedade. Então, se for o seu caso, coloca na sua agenda. Já está aqui no meu Instagram, no link do meu perfil. Você já pode fazer a sua inscrição. Não vai ser aqui pelo Instagram, então é importante você fazer a sua inscrição. Tá lá no meu link ali do meu Instagram, no meu perfil, na minha bio. Clica lá, faz a sua inscrição, que vai ser muito bacana. A gente está se organizando aqui para ter, enfim, para trazer o melhor possível para vocês aí nesse momento. A Gabi está comentando aqui, além do meu pânico, ainda tenho que lidar com meu filho autista leve de 13 anos. Desgaste me define. Bom, Gabi, imagino, né, te desejo muita força. O que eu quero te falar é, como você falou, além do meu pânico, né? Eu não sei se então talvez você tenha uma síndrome do pânico. O que eu posso te falar é que existe saída para isso. Existe saída para isso. Não perca o evento que a gente vai ter do Chega de Crise no dia 7 de abril. A síndrome do pânico a gente tem um episódio do nosso Fala Ansiedade só falando sobre crise de ansiedade e síndrome do pânico, que diferencia um pouco isso. E na verdade um ataque de pânico é uma crise de ansiedade. Para resumir, o ataque de pânico é uma crise de ansiedade mais forte ainda, mais aguda ainda, que normalmente me traz uma angústia muito grande, como a crise de ansiedade traz, mas normalmente uma sensação de morte iminente, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer comigo, uma sensação de que eu estou passando muito mal, e às vezes eu fico com aquele medo do medo, né? Mas o que eu posso te dizer é que tem saída, principalmente se a gente trabalha as causas emocionais. Principalmente se a gente não quer só medicalizar, se a gente acredita que só um remédio vai resolver, infelizmente não resolve. Na maioria das vezes não resolve. O remédio ele segura um pouco, ele contém os meus sintomas, mas se eu não trabalho as causas, se eu não entendo o que está acontecendo com o meu corpo, com o meu organismo, o remédio segura um pouco, daqui a pouco acontece alguma coisa e volta tudo. Então a primeira coisa que você está dizendo, se você tem o seu pânico, já é algo importante de entender que tem uma saída. Tem um caminho, e o caminho não é só o remédio pode ajudar como algo que contém os sintomas, contanto que você trabalhe as causas. E aí é claro que
o seu filho, você disse que ele tem um certo grau de autismo, né, leve, de 13 anos, e eu imagino, né, os desafios que você esteja enfrentando nesse momento. Eu sugiro, talvez até que você assista os últimos episódios que a gente falou sobre criatividade em tempos de crise, né, que é como é que eu posso, talvez de formas criativas, trabalhar algum tipo de interação com criatividade, alguma questão lúdica, o que eu posso brincar, o que eu posso inventar, às vezes, nesse momento de dificuldade, para que a gente melhore a nossa interação, para que a gente consiga aliviar essa tensão que fica nesse clima, esse medo, né? Às vezes a gente fica bombardeado de informações complicadas. Então, minha sugestão é essa: acompanhar talvez outros conteúdos, pensar, assim como eu estou fazendo. Eu acabei de entrar agora aqui, falei, poxa, vamos fazer uma coisa diferente, vamos de repente, eu tô vendo as lives que a gente tem um tema, e aí eu tento seguir o tema, mas eu vejo um monte de gente trazendo, comentando, falando sobre desafios, então vamos abrir para comentários, e eu espero que isso possa te ajudar a ter força suficiente para dar conta aí dos seus desafios, e eu desejo tudo de melhor para você e para o seu filho também, tá bom? A Luke falando que tá angustiada, né? A Thalita comentou aqui que eu tô super bem assistindo várias lives durante o dia. Legal, Thalita. Fica aí até como sugestão, né? De repente acompanhar lives, acompanhar conteúdos que possam te inspirar. Nesse momento, tenho acompanhado muita gente que eu gosto também, que tem se disponibilizado a intensificar a produção de conteúdo gratuito para ajudar nesse momento desafiador. E eu posso te garantir uma coisa, e aí eu tô falando para a Thalita e para todo mundo, e pelo menos da minha parte, mas eu suponho que da parte dessas pessoas que estão produzindo mais também, quando a gente faz isso, a gente não tá só sendo bonzinho e querendo ajudar todo mundo, a gente tá se ajudando. Quando eu paro só de olhar para minha dor, que pode ser grande, pode ser desafiadora, e que merece toda atenção e merece todo tratamento e acompanhamento e ajuda. Mas quando eu começo a olhar para os meus recursos, o que eu posso oferecer nesse momento? O que eu tenho para entregar nesse momento? Que valor que eu posso, diante da minha experiência, diante do que eu construí, diante das minhas habilidades, o que eu posso ajudar? Eu tiro um pouco o foco em mim, na minha dor, e começo a focar no contribuir. E aí, com certeza, isso me ajuda bastante também. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de o que eu posso ajudar, e tem gente, Pedro, eu não sei nada, eu não consigo nada, às vezes ansiedade, processos depressivos fazem com que a gente tenha um olhar muito negativo pra gente mesmo, né? Então, eu não sei nada, eu não sei fazer nada, eu não dou conta de fazer nada, eu sou uma inútil, muita gente vem falar comigo sobre isso, mas eu tenho certeza que existe sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Existe sempre alguma coisa que a gente pode fazer. A gente pode compartilhar um conteúdo. A gente pode, sei lá, fazer alguma coisa em casa. Você mora sozinho? Você mora sozinha com a sua família? Você pode, de repente, ajudar, às vezes, em casa. Você pode fazer alguma coisa para contribuir. E isso, com certeza, vai te ajudar a sair um pouco só de si mesmo. Estou dizendo para a gente ignorar nossas dores, nossas dificuldades. Às vezes as pessoas que me acompanham, às vezes é o contrário, pensam só em todo mundo e esquecem de pensar em si mesmas. Então, também é importante a gente balancear. Seria ótimo se a gente tivesse uma receita de bolo que servisse para todo mundo. Mas a vida não é assim. Às vezes eu estou muito para um lado e aí eu preciso pensar no outro. Às vezes eu estou tão focado em mim, na minha dor, minha vida, meu desespero, e eu estou sofrendo tanto que às vezes eu não consigo enxergar nada além disso. E às vezes eu fico achando que eu tenho que resolver o problema de todo mundo e não olho para mim. Se eu estou nesse caso, talvez é importante eu pensar um pouco em mim. Se eu estou nesse caso de sofrendo tanto, talvez eu possa contribuir mais. Veja, avalia, e aí quem sabe você pode fazer alguma adaptação. Ela comentou aqui, né, ocupando meu tempo não existe ansiedade, né? Às vezes a questão de a gente mudar o foco pode ser sim algo muito importante, uma estratégia importante relacionada à nossa ansiedade. Vamos ver aqui outras perguntas.
Fernanda perguntando aqui, Pedro, como evitar a tristeza nesse momento? Fui ao supermercado agora e estavam limitando a entrada nele. Isso dá uma baixa de ânimo, sensação triste. Bom, Fernanda, imagino, eu hoje à tarde fui no mercado também, no mercado onde eu fui, eles não estavam limitando a entrada, né? Tinha uma pessoa na porta passando álcool em gel ali na coisa do carrinho, né? Mas uma coisa que eu posso falar, talvez em linhas gerais, né? Quando a gente percebe uma situação difícil, se vê numa situação difícil, numa situação sofrida, e aí eu posso dizer que é algo que me ajudou muito ao longo de vários anos, é a gente sempre pensar na onde a gente está focando. Tem uma estratégia que eu aprendi na terapia comunitária integrativa, que a gente chama de conotação positiva. O que é conotação positiva? A conotação positiva é algo que era muito trabalhado, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar e de ser um formador nos cursos de terapia comunitária também, então é isso que a gente conversava muito com os terapeutas em formação e depois outros terapeutas também, que é a gente desenvolver a nossa habilidade de trazer uma conotação positiva, que é perceber algo, mesmo diante de uma dificuldade, daquilo que a gente pode admirar, daquilo que a gente pode valorizar, daquilo que a gente pode parabenizar, daquilo que a gente pode reconhecer, daquilo que a gente pode validar. Validar um esforço, validar uma força, validar uma intenção. Porque a ideia não é ignorar o problema, a ideia não é ignorar a dificuldade, mas quando a gente treina o nosso olhar para pensar no que eu posso trazer aqui, que foi de verdade que eu senti, não é para a gente inventar, não é para a gente mentir, não é para a gente fingir que está tudo bem. Mas quando a gente treina o nosso olhar, e aí eu sou muito grato à terapia comunitária e muitas pessoas, né, que participaram de rodas de terapia comunitária. A gente tive um momento que foi mais intenso aí, né, dos meus 18 até 18 mais 9, dá o que? Até os 27 por aí. A gente ficou 9 anos tendo terapia comunitária toda semana, toda terça-feira. Tinha toda uma equipe, pessoas que também, colegas que também conduziam. Mas no final da roda da gente falar, o que você admira nessa pessoa aqui? O que você admira nessa situação? E quando a gente consegue pensar no que a gente admira, no que a gente valoriza, no que a gente reconhece, no que a gente valida, a gente se sente mais forte. Tô falando isso tudo e eu quero pegar esse exemplo, né? Você disse que no supermercado estava limitando a entrada e dá um desânimo. Mas o que a gente pode reconhecer como algo positivo nessa situação? Poxa, que bom que tem pessoas lá trabalhando dentro do mercado, possibilitando que a gente consiga entrar e consiga comprar os nossos alimentos, os itens que são importantes para a gente. Que bom que a gente ainda está tendo um nível muito bom de abastecimento. Tudo que eu acompanho aqui em Brasília, mas o que eu vejo em outros estados também, é que a gente está tendo abastecimento. O que a gente pode validar e reconhecer é que o fato de limitar a entrada das pessoas pode ser uma preocupação com a questão do contágio. Então, está havendo uma preocupação onde existe abastecimento, existem pessoas trabalhando no mercado, existem alimentos e coisas que a gente pode comprar. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação com a saúde dos consumidores. Então, limitar essa entrada pode ser algo positivo para diminuir o risco do contágio. Ao mesmo tempo, se a gente está no mercado, a gente pode pensar, poxa, que bom que eu tenho os recursos para que eu possa comprar o que eu preciso comprar e que existe um lugar que está vendendo. E aí, talvez, quando a gente coloca na balança o que está ruim, e ao mesmo tempo, quando a gente
pensa no nosso olhar em relação ao que pode estar sendo positivo, mesmo no momento de dificuldade, parece que a gente amplia a nossa visão e talvez a gente exercita a nossa gratidão, o nosso aprendizado, a nossa capacidade de valorizar aquilo que a gente enxerga como valor. E aí a gente pode fazer isso com a gente mesmo também. A nossa ansiedade, a nossa baixa autoestima, situações relacionadas a questões relacionadas à depressão, fazem com que a gente tenha um olhar muito crítico para a gente mesmo, um julgamento muito grande com a gente mesmo. E às vezes isso faz com que a gente acabe julgando muito o mundo também. Então, se a gente começa a perceber mais o que tem de valor, o que tem de positivo no mundo, a gente começa a olhar o que tem de positivo na gente também, o que tem de valor na gente também. Então, pode ser um processo muito curativo, tanto em relação ao que a gente vê fora e o que a gente pode ver dentro. Então, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo seu comentário. Espero que talvez essa ideia, né, da conotação positiva possa ajudar. A Nath está comentando aqui que está complicado. Eu não sei se é só pela ansiedade ou efeito do corpo do meu medicamento. Eu tomei 6 meses e parei do nada. Sinto muita coisa ruim. Será que é o efeito da abstinência? Bom, Nath, isso é uma coisa que acontece muito. Infelizmente é algo muito comum de repente parar de uma vez, e é muito comum isso que você está relatando também. O que acontece? E pode ser sim o efeito da abstinência, tá? Então, já respondendo diretamente, pode ser o efeito da abstinência. E o que acontece? Uma coisa que é muito importante, que eu encaixei quase como uma das missões da minha vida, e principalmente aqui do nosso Fala Ansiedade, desse trabalho relacionado à ansiedade, é ajudar as pessoas a entenderem que eu não curo a minha ansiedade, eu não resolvo a minha ansiedade com remédio. Isso é um fato. O que o remédio faz é me trazer um alívio. E aí é muito importante que eu resolva as causas. Porque o remédio ele está só contendo o meu sintoma. Se eu tiro o remédio, o sintoma volta. E às vezes volta ainda mais. E ainda maior. E quantas pessoas que eu converso que vêm me falar isso. Quantas pessoas que eu atendi presencialmente também que vivenciaram isso. Mas o remédio é ruim? Não, depende. O remédio pode ser uma grande ajuda. Contanto que eu entenda que não é o remédio que vai me curar dessa situação, que vai resolver. E aí muita gente fala, então o remédio não vai resolver, então eu vou parar de uma vez. E aí eu acabo tendo esse efeito rebote, como a gente chama, né? Que às vezes volta tudo e ainda volta ainda mais porque meu organismo estava acostumado com aquela química do remédio, então estava segurando por conta do remédio, e quando eu tiro, meu organismo volta tudo que eu estava sentindo, e ainda mais somado com a falta daquele remédio que estava me mantendo ali, me segurando ali. E aí qual é um exemplo que eu gosto de dar para exemplificar isso, né? Vamos supor que eu tenho uma dor de cabeça. Então hoje eu estou com dor de cabeça, que bom que inventaram um remédio, sei lá, um Tilenol, alguma coisa nesse sentido, eu tomo e passa a minha dor de cabeça. Agora, se eu percebo que eu estou com dor de cabeça todo dia, aí eu tomei um hoje, aí eu tomo um remédio amanhã, aí eu tomo um remédio depois da manhã. Aí na hora passa a minha dor de cabeça. Mas o remédio está curando a minha dor de cabeça, no sentido de o que está me gerando a dor de cabeça, porque na manhã eu sinto a mesma dor. Aí eu tomo o mesmo remédio. Aí eu tomo de novo. E aí o que acontece é que tem 2 pontos. Você falou da abstinência, que é quando o meu organismo sente falta do remédio. E tem outra coisa que a gente chama de tolerância. Tolerância é quando o meu organismo vai se acostumando com uma substância. E quando ele vai se acostumando com aquela substância, eu vou precisando de aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Então, se eu tô com dor de cabeça hoje, eu tomo um remédio, passa. Tomo, daqui a pouco eu tô um mês tomando remédio todo dia, daqui a pouco já não tá fazendo mais efeito. Então, por causa da tolerância. Aí eu tenho que aumentar a dose. Ou às vezes mudar o remédio. Agora o Tilenol não adianta, agora tem que ser outro. E aí, em vez de resolver, eu só tô tomando mais remédio.
E enquanto eu não descobrir, e enquanto eu não resolver o que está me causando a minha dor de cabeça, eu não vou resolver o problema. Não é tomando remédio que vai resolver o meu problema de dor de cabeça. Às vezes minha dor de cabeça pode ser por questão de estresse, às vezes é questão da minha alimentação, às vezes é alguma questão emocional, o estresse também, mas a minha ansiedade, algum processo de dificuldade que eu tenho de lidar. Às vezes estou vivendo um problema, uma situação e aquilo me trava. Tem cefaleia, que é a dor de cabeça, existem muitas causas. Uma delas é a causa medicamentosa, que é quando eu começo a tomar tanto remédio para dor de cabeça que agora os remédios estão me causando dor de cabeça. De tanto remédio que eu tomei, porque eu vou tendo que aumentar a dose. Ou seja, enquanto eu não entendo o que está me causando dor de cabeça e eu não resolvo o que está me causando, então eu melhoro minha alimentação, meu estresse, eu encontro formas de canalizar, vou buscar um processo terapêutico, vou buscar alguma coisa para aliviar, para entender, para lidar melhor com o que está causando a minha dor. Não é o remédio que vai resolver. Ele pode segurar por um tempo, mas daqui a pouco ele pode até estar me trazendo outras complicações, né? Então, a dor de cabeça é um exemplo, questões emocionais da mesma forma. Por isso que, infelizmente, pessoas que me acompanham estão tomando remédio já há 1, 2, 3, 5, 10, mais de 10 anos e não tiveram a cura, porque não é o remédio que vai curar. É enquanto eu não resolvo as questões emocionais para que depois eu possa ir reduzindo o remédio aos poucos. Como você falou, parei do nada, né? O ideal é que você faça um desmame, como a gente chama, com a orientação médica. Espero que tenha sido um médico que tenha te orientado a tomar o remédio. Esse é um outro problema. Muita gente acaba pegando o remédio da mãe, da avó, da tia que tomou, alguém indicou, um grupo de Facebook falou que tal remédio era bom. Isso aí é o maior problema que tem. Sinceramente, não faça isso. Se você quer tomar algum remédio, se você acha que está precisando, consulte um médico. E o melhor médico nesses casos é um psiquiatra. E entenda que não é o remédio que vai resolver. E todo psiquiatra sério sabe disso e orienta isso para os pacientes a fazerem um processo terapêutico, resolverem as causas, para que depois você possa ir desmamando, retirando o remédio com orientação médica. E aí se libertar do remédio, fazendo a coisa direito, se libertando dos sintomas. Bom, deixa eu ouvir mais gente, que eu vou me empolgando aqui, né? E aí deixa eu abrir para outras perguntas. A Lucélia falando que a dor no peito está incomodando muito. Bom, Lucélia, a dor no peito é um sintoma muito comum da ansiedade. Talvez esse seja um dos sintomas mais comuns. Muita gente fala, né, uma dor no peito, um aperto no peito, às vezes envolve o coração acelerado, às vezes é uma dor emocional, no sentido de uma angústia, de uma agonia, às vezes é uma dor física mesmo, parece que o meu peito está doendo, parece que há uma dor física mesmo aqui no meu peito. E o que eu posso te dizer é que quando a gente começa a ouvir os nossos sintomas, seja dor no peito, seja vários outros sintomas, que a ansiedade ou questões emocionais geram no nosso organismo. Quando a gente começa a ouvir os nossos sintomas, o que essa minha dor no peito está querendo me dizer? Ela está querendo me dizer que não está bem, alguma coisa não está bem. E quando eu consigo entender que alguma coisa não está bem e falo, bom, então agora eu vou resolver o que não está bem. O que não está bem na sua vida? O que você precisa resolver na sua vida? O que você precisa trabalhar e talvez colocar para fora? Às vezes não é de hoje. Não é um coronavírus agora que está adoecendo todo mundo. A gente já tem aqui só o nosso Fala Ansiedade já tem mais de ano. Só de vídeo no YouTube já tem mais de 3, acho que vai chegando a 4 anos. Trabalho com isso, como eu falei, como psicólogo já há muitos anos. Tem, 13 anos. Como terapeuta comunitário há 18 anos. E aí a gente tem várias crises. Mas a grande questão é que é importante a gente entender os nossos sintomas como um sinal. O nosso organismo está falando, a gente precisa resolver aquela coisa lá de trás. Às vezes aquela dor, aquela situação difícil que eu vivi, às vezes lá na minha infância, na minha adolescência, na minha família, e que eu só reprimi, né? Que eu só engoli, botei lá dentro, aquilo fica fermentando. E aí, uma forma do nosso organismo dizer que, não tá legal. A gente precisa resolver isso aqui. Vamos ter que encarar isso aqui.
E se a gente entende esses sintomas como ter um caráter de aviso, de alerta, de comunicação, a gente pode não só ficar brigando com essa dor, mas agradecer essa dor. Poxa, obrigado. Agora eu entendi que eu preciso resolver outras coisas. Pode ficar tranquilo, meu coração, meu peito, meu estômago, minha cabeça. Obrigado por me avisar. Mas agora eu, conscientemente, vou tomar atitudes para resolver questões que às vezes eu já deveria ter resolvido, eu não sabia que tinham. E agora eu quero olhar, eu quero me conhecer melhor, eu quero desatar nós que eu venho carregando ao longo da minha vida durante muito tempo. Eu quero dar um basta nisso. E aí, essas dores e esses sintomas podem ser, inclusive, grandes sinais, grandes avisos, né? E aí a gente pode parar de brigar com eles, parar de querer tomar um remédio para parar com a minha dor e entender que a minha dor está me ajudando e não me atrapalhando. Ela parece que está me atrapalhando, mas na verdade ela está me sinalizando, ela está me avisando. E aí, se eu entendo o recado, pode ser muito positivo. E eu espero que isso aconteça com você também. Tá, Lucélia? Tudo de melhores para você. O Eduardo perguntando aqui, oi Pedro, você é nordestino? Qual estado? Bom, Eduardo, não, na verdade eu sou brasiliense, sou de Brasília, estou falando aqui de Brasília, mas minha mãe é nordestina. Então eu tenho metade do meu sangue é nordestino, sim, de Aracaju, de Sergipe, né? Na verdade minha mãe nasceu em Sergipe, minha avó que mora lá em Aracaju, distância Sergipe. Então metade do meu sangue é sim do Nordeste, com muito orgulho, gosto muito de ir pro Nordeste, não só de Sergipe, da Bahia, mais para cima ali, não vejo a hora de poder retornar aí para essa parte que é sempre muito boa, com muita praia, pessoas calorosas, comidas deliciosas, e quero levar inclusive minhas filhas para conhecer mais essa parte do Brasil. E aí outra metade de mim, né, do meu pai é carioca. E aí então tem metade do sangue carioca, metade do sangue nordestino, mas minha avó também é de Minas, tem uma mistura danada, né? Mas eu sou de Brasília mesmo, nasci aqui em Brasília. O André tá falando boa noite, não sabia que tinha live hoje. Bom, André, nem eu sabia, nem eu sabia. Eu quis entrar aqui direto para divulgar o nosso Fala Ansiedade amanhã, episódio 60. A gente vai falar sobre superação em tempos de crise, mas agora eu tô querendo, nesse momento, entrar em lives espontâneas, talvez chamando de plantão do Fala Ansiedade. Se alguém tiver um nome melhor, eu aceito sugestões, mas pra gente trocar ideia, pra gente responder, pra gente conversar. Então é um bate-papo. E aí não fica a nossa live, episódio gravado, que vai pro podcast, mas é mais um bate-papo. E aí quem tiver presente, quem quiser comentar, tirar alguma dúvida, eu vou estar o máximo possível aqui, tentando no limite do nosso tempo, respondendo. A Dé falou, não quero ficar à base de remédio, mas está angustiante. Pois é, Dé, às vezes o remédio pode ser um apoio, não acho que só isso que vai resolver, mas às vezes pode ser um apoio importante. Pode ser um apoio importante e às vezes você precisa cuidar das suas emoções, precisa tratar seus sentimentos, buscar às vezes uma terapia, um processo de autoconhecimento. E aí, quando você resolve isso, você não vai precisar mais do remédio. Mas não acho que só o remédio vai resolver, porque infelizmente eu fico batendo muito nessa tecla. Outro dia eu perguntei, tem umas semanas eu perguntei quantos anos as pessoas estavam sofrendo com ansiedade, e teve gente que falou que tinha mais de 30 anos. Então, não é só ficar com a base de remédio, não quero remédio, tá, mas então o que você vai fazer? O que você pode fazer? E aí foca nisso. Mesmo que você tenha que manter o remédio agora, até melhorar. Quando você estiver se sentindo melhor, aí você vai falar com o seu médico para ir retirando aos poucos. Ele vai retirando aos poucos e aí você vai estar bem. Tá joia? E conta comigo aqui pra gente poder auxiliar nesse processo. A minha parte, eu sou psicólogo. A minha parte é justamente cuidar dessa parte emocional, tá? Vamos lá, a Luísa falando aqui, graças a Deus, estou bem firme e hoje vejo quanto foi proveitoso participar dos seus desafios.
Que legal, Luísa. Fico feliz em saber. Obrigado pelo seu comentário. Luísa realmente participou, né, dos desafios que a gente conduziu aqui. Honro muito a sua participação. Parabéns pela coragem, pela atitude que você tomou de ir lá, de encarar, de se inscrever, de investir o seu tempo, a sua energia, investir o seu dinheiro também. Mas fico muito feliz de você ter tido um retorno, né? Eu vejo muito como um investimento, porque quando a ideia de investir é que a gente retorna mais do que a gente colocou. Mas a realidade é uma só, assim, quando a gente está sofrendo, quando a gente está adoecido, é importante que a gente invista. Mas não é só o dinheiro, às vezes a gente precisa investir nosso tempo, um tanto da nossa energia, da nossa disposição e às vezes também do nosso dinheiro. Muita gente fala de remédio, né? Faz as contas, quanto você gastou com remédio nos últimos tempos? Muita gente fala assim, terapia é caro, desafio é caro, curso é caro, um treinamento é caro. E quanto é, às vezes, sofrer com isso durante tanto tempo? Quanto que é caro financeiramente, né? Quanto que eu gasto de remédio, às vezes com um médico, e às vezes eu vejo que a coisa não resolve. Quanto que eu deixo de ganhar, às vezes não conseguindo trabalhar, não conseguindo atuar, não conseguindo ter uma vida de qualidade, não conseguindo avançar na minha vida, ascender na minha vida por questões emocionais. Às vezes até tem oferta de ascensão, de desenvolvimento no trabalho, mas eu fico inseguro, eu fico com medo, eu acho que não vou dar conta. Às vezes eu não acho que eu não vou dar conta na hora de uma entrevista de trabalho, eu acho que eu não vou dar conta de fazer as coisas na minha vida. Quanto isso está te custando? Então, às vezes tomar uma atitude, dedicar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, um pouco do seu dinheiro, pode ser o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Obrigado, Luísa, e tudo de melhor para você aí. Que bom que você está bem. Célia falou, o corpo fala. A Thalita, né, disse que é melhor falar do que sentir. Com certeza o falar ajuda muito. A gente teve um episódio falando sobre isso, né, da importância do falar. A gente teve um episódio que vocês podem voltar agora no tempo de quarentena, gente. Se você tá sem saber o que fazer, deixa eu até ver o tempo aqui, que eu nem sei quanto tempo que tá aqui na nossa live, mas se você tá sem o que fazer, em vez de ficar vendo só notícia repetida, em vez de ficar só vendo o que está de complicado acontecendo, use esse tempo de forma mais produtiva para cuidar de você, da sua saúde. Eu tenho uma dica, tem 59 episódios do Fala Ansiedade para você assistir, ou para você ouvir. Tudo bem que os primeiros lá, eu fui melhorando com o tempo, tá? Então, se você quiser assistir, tem muita gente que fala, Pedro, eu comecei do primeiro. Eu falo, não, mas lá no comecinho não tava tão bom assim. Pega dos últimos e vai pra trás, tá? Pega dos últimos e vai pra trás. Bom, a ordem não importa, vai olhando os temas, vê os temas que mais te interessam, tá? Mas tá lá no YouTube, no meu perfil, na minha bio, é só você clicar no link. Aí você vai já poder se inscrever no evento do Chega de Crise, que vai ser agora no 7 de abril. Você vai poder ou ouvir pelo Deezer, pelo Spotify, você vai poder assistir pelo YouTube os episódios que a gente teve. Ou você pode fazer outras coisas que possam te ajudar e ser produtivo, aprender a cozinhar, aprender a fazer coisas diferentes, aprender novas receitas, aprender enfim, a desenvolver novas habilidades e novos recursos, tanto para você lidar melhor com esse momento de agora, quanto para quando a gente voltar ao normal, a gente tá mais forte, mais eficiente. E é isso que aconteceu se a gente for estudar a história de diferentes crises que a gente viveu como humanidade. Como humanidade, a gente passou por grandes crises, por grandes processos de adoecimento, ou às vezes de grandes guerras, de grandes situações que às vezes, os períodos negros da nossa história, que às vezes é o que a gente está vivendo agora, por mais difícil que seja, não chegam nem aos pés dos momentos mais complicados que a gente viveu como humanidade. E é perceptível o quanto que a gente avançou depois dessas crises, né? O quanto que a gente desenvolveu, quanto de coisa que apareceu depois. Então vamos ser um agente de transformação, vamos ser um agente de transformação da nossa vida, da nossa história, e quem sabe contribuir com essa mudança no nível mais macro também. Não é para ignorar o que a gente está sentindo, mas é para superar, é para transcender. A gente precisa encarar para transcender, para superar. A Thalita aqui quer ao vivo.
Legal, a gente pode combinar aqui, eu tô quase para testar isso, para a pessoa entrar ao vivo e a gente poder conversar ao vivo. A hora que a gente tiver aí uma participação maior, o pessoal entrando, vocês compartilhando mais o conteúdo, quem sabe a gente faz isso. A Dai perguntando aqui, ansiedade causa muita dor? Olha, Dai, a ansiedade pode causar muita dor. A ansiedade pode causar muita dor física e a ansiedade pode causar muita dor emocional também. Muita dor física, a gente teve um episódio também falando só sobre sintomas físicos da ansiedade. E aí, o que eu fiz para gravar esse episódio foi ir pensando da ponta da cabeça até a ponta dos pés, porque ao longo do nosso corpo inteiro, a nossa ansiedade, nossas emoções podem estar gerando dor e dificuldades. Às vezes da ponta do cabelo até queda de cabelo, dor de cabeça, enfim, dificuldades, às vezes dores, um tremer nos olhos, às vezes eu tenho dificuldade no meu maxilar, às vezes eu ranjo a minha boca, às vezes eu quebro meus dentes de tanta tensão que eu trago no meu maxilar, às vezes meu pescoço está todo travado, às vezes minhas costas, às vezes essa dor no peito. Eu vou parar por aí, mas se a gente for descendo no nosso corpo, e muita gente relata às vezes até dificuldades até na ponta do pé, da ponta da cabeça. Às vezes dores crônicas tem um componente emocional normalmente vinculado a elas, como a fibromialgia e outras dores crônicas. E ao mesmo tempo, às vezes pode gerar muita dor emocional, às vezes angústia, às vezes uma tristeza, às vezes um choro que eu não sei de onde vem, às vezes um medo. Então, pode causar muita dor sim. A boa notícia é que existe uma saída. E a boa notícia é que às vezes essa dor, por pior que seja, ela tá querendo, às vezes pode estar querendo me comunicar, Pedro, fulano, Dai, eu preciso resolver algumas questões aqui. E aí quando a gente vai trabalhando os nossos sentimentos e emoções, quantas pessoas que eu já atendi que às vezes ficavam relutando, não, meu problema é na minha cabeça, meu problema é no estômago, meu problema é na barriga, meu problema é no meu dente, E aí, quando elas começaram um processo terapêutico, quando elas começaram a trabalhar as emoções, falaram, nossa, é como se tivesse arrancado ali com a mão. Porque quando elas começaram a trabalhar as emoções, elas perceberam, e aí ficou confirmado que aquela dor tinha uma origem emocional. E quando é uma dor que tem origem emocional, o remédio ele vai aliviar, mas o que vai me curar é o meu processo de autoconhecimento, é o meu processo de autocura quando eu trato as minhas emoções. Então, se for o seu caso, se for o caso de vocês que estão acompanhando, aí fica uma grande dica, tá? A Gisele falando, primeira live que participa, que legal, seja bem-vinda aí, Gisele. Amanhã a gente vai ter o nosso episódio 60 do nosso Fala Ansiedade, às 5 da tarde, falando sobre superação em tempos de crise. Então espero que você consiga acompanhar ao vivo também, tá? Depois fica gravado, mas se você puder, 5 da tarde amanhã, domingo, vai ser legal também. Outras pessoas perguntando aqui, né, se pode causar dores, acabei de falar, pode sim. Provoca muitas dores, o pessoal comentando sobre isso. A Sagato aqui, né, falando que estou comendo demais nesse confinamento. Olha, acontece muito isso. Tem dois aspectos da nossa vida que são muito importantes, são fundamentais para a nossa vida, que às vezes questões emocionais geram alteração. No nosso sono e na nossa alimentação. Então, às vezes, se você está tendo dificuldades ou alterações no sono ou na alimentação, pode ser questões relacionadas à ansiedade, outras questões emocionais, processos depressivos. Como assim? O sono, às vezes se eu estiver dormindo demais, se eu estiver com sono, se eu estiver às vezes querendo dormir, não querendo acordar, às vezes eu fico ali dormindo não sei quantas horas, mais do que eu já estava acostumado, pode ser que eu esteja com uma questão emocional, ou às vezes o contrário, eu tenho dificuldade de dormir, eu deito, a insônia, né, a ansiedade tem muito isso da insônia, então eu deito, eu não consigo dormir, fico martelando ali minha cabeça, meus pensamentos, então uma alteração no sono acontece muito, e uma alteração na alimentação também, dos dois lados.
às vezes eu posso estar comendo demais, né? Então, como a gente chama da boca nervosa, né? Às vezes eu começo a comer demais e às vezes como se eu quisesse preencher alguma coisa, como se eu tivesse um alívio imediato ali. Então, na hora que eu tô comendo, parece que dá uma relaxada, mas aí depois me sinto culpado, me sinto mal, às vezes começo a ter questões relacionadas à minha saúde, né? E às vezes acontece o contrário. Às vezes eu não consigo comer, me dá um nó, me entala, né? Eu já falei sobre isso, eu já vivi isso na minha adolescência também, de entalar, né? No meu caso, era um nó na garganta, que não era nem que eu deixava de comer, mas era como se eu não conseguia comer, não era nem que perdia a fome, era entalava, né? Mas tem gente que às vezes perde a fome, não consegue comer. E como eu superei isso foi justamente um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, eu já falei isso também em outras lives. Mas então a alteração no sono e na alimentação são muito comuns com um contexto emocional aí, né? Ela falando 9 meses de tratamento, melhorando, aí vem o corona. Bom, Ayla, eu entendo isso que você está dizendo e é fogo, né? Parece que todo o trabalho que você vinha fazendo e de repente vem alguma coisa. O que eu posso te dizer é que talvez esse corona seja uma coisa assim mais de todo mundo vivendo, mas a nossa vida sempre vai apresentar crises, sempre vai apresentar dificuldades. E toda a minha proposta de ajudar as pessoas a não terem mais crise de ansiedade, a gente vai falar muito sobre isso no dia 7 de abril, estou repetindo para vocês gravarem, é intencional. No dia 7 de abril, o evento Chega de Crise vai ser online e gratuito e eu vou falar sobre o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. E quero dar um spoiler para vocês aqui. Uma coisa importante que a gente precisa desenvolver para não ter mais crise de ansiedade é aprender a lidar com as crises da vida. Porque não adianta a gente ficar bem enquanto está tudo bem. Quando está tudo bem, todo mundo quando a gente não está bem, quando está tudo bem, é porque a gente já está num nível de adoecimento complicado. E eu sei que muita gente tem isso. E aí a gente precisa se tratar. Mas tá tudo bem, quando tá tudo bem, até aí não é nada demais. Só que o problema é que nunca tá sempre tudo bem. Às vezes eu tô com um problema no meu trabalho, às vezes eu tô com um problema na minha família, às vezes não é um problema comigo, mas é com alguém que eu amo, às vezes é um problema no meu familiar, às vezes é um problema no país, às vezes é um problema de uma doença, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema amoroso. Mas se a gente for pensar aqui, chegou algum momento na sua vida que você não teve nenhum problema? Então, o grande desafio é como é que a gente se trabalha ao ponto de desenvolver recursos e habilidades para que a gente consiga encarar os nossos desafios. É claro que nem sempre a gente vai conseguir sozinho, mas a gente vai precisar de um apoio. É importante eu saber qual que é o apoio que eu preciso, qual que é o caminho que eu preciso. Mas muita gente que fala isso comigo, às vezes acha que o tratamento é só remédio. Aí eu tomo remédio, parei, voltou tudo. Tomei remédio, aconteceu alguma coisa, piorou tudo. Então, o que eu quero passar para vocês é justamente o que a gente precisa de desenvolver, que ferramentas emocionais, que recursos emocionais a gente precisa ter, tá de posse deles, para quando chega uma hora do bicho tá pegando, uma coisa que a gente não esperava, a gente saber lidar com ele. E a gente conseguir talvez até crescer nesse momento, né? E aí, outro dia uma pessoa me perguntou, ainda não consegui responder lá no WhatsApp, né? Você esperava que tinha esse coronavírus? Você esperava que isso tudo ia acontecer? E com certeza não esperava, né? Com certeza a gente tinha outros planejamentos, com certeza a gente não imaginava, a gente teve que reestruturar, tive que passar, por exemplo, os atendimentos do consultório para fazer o atendimento online, a gente tinha planejamento de curso, a gente tinha planejamento de evento ao vivo que teve que ser, né, reestruturado. Mas o grande desafio é que na vida a gente não... Qual é a parcela de que está tudo planejado? Qual é a parcela de que a gente sabe exatamente o que vai acontecer? O grande desafio é como é que a gente lida com o que a gente não está no nosso radar, né? E que é mais a regra do que a exceção. Porque normalmente a gente vai estar enfrentando um desafio ou outro que vai pegar a gente de surpresa de um lado ou de outro. E aí talvez esteja aí o nosso grande desafio de como é que a gente lida, que a gente encara, não que a gente finge que ele não existiu, que não está existindo, mas como é que a gente encara, como é que a gente respira fundo, como é que a gente vê que ferramenta, que recurso, que ajuda a gente vai precisar nesse momento e que a gente vai lá, assume e encara
e aí a gente supera, e aí a gente sai mais forte, e a gente sai melhor, mais sensível, mais fortalecido, mais empoderado a partir também dessas crises que às vezes a gente não esperava, que a gente não escolheu, que a gente não decidiu, mas que aconteceram, né? Uau, gente, eu fui... Nossa, eu acho que eu nunca tive aqui tanto comentário na live. Eu estava ainda lá no início das perguntas do início. Fico muito feliz com a participação de vocês. Pelo jeito, vamos ter mais plantão do Fala Ansiedade, tá? De repente, o que vocês acham desse nome? Tem um monte de pergunta aqui. Eu estava ainda, quando eu fui passando agora, veio um monte aqui. Não sei se eu volto lá das primeiras para honrar quem perguntou primeiro. E eu sei que a gente já está aqui quase no nosso tempo aqui, antes que o Instagram corte a nossa live. Mas eu honro muito o comentário de vocês, a participação de vocês, e vamos manter isso. Vamos manter isso de verdade. Eu não consigo estabelecer um horário, toda hora que a gente for fazer uma live, às vezes eu tenho que me organizar, mas de verdade, eu honro muito a participação, o comentário de vocês. E vamos ter mais desse plantão, hein? Vamos ter mais. Bom, muita gente comentando aqui, a sua dedicação e ajuda não tem preço. Obrigado, Lucélia. Com essa pandemia, minha ansiedade tem aumentado muito, ficar em casa está piorando. Bom, Marta, eu acho que vale a pena você assistir os últimos episódios de Criatividades em Tempo de Crise. A gente passou várias dicas do que você pode fazer em casa. Às vezes, se está piorando em casa, tem a ver com o que você está pensando, fazer uma gestão dos seus pensamentos, o que você está imaginando, o que você está falando, o que você está alimentando dentro de você e o que você está agindo. Como é que você está usando esse tempo para, de repente, poder ou aumentar a ansiedade ou, às vezes, diminuir. Pode ser uma grande oportunidade estar em casa e trabalhar essas coisas, tá? A Dé falando, né? O sentimento de impotência e insegurança é enorme. Com certeza, a impotência e insegurança são sintomas emocionais, às vezes até que... O que eles fazem? Eles meio que camuflam ou eles meio que interferem na nossa realidade. As nossas emoções interferem na realidade da nossa vida. Às vezes eu sou uma pessoa que de repente tem várias habilidades, tenho vários recursos, eu sou bom às vezes em várias coisas, às vezes eu faço uma coisa que eu nem valorizo, porque para mim é tão normal. Só que de repente a minha emoção, minha baixa autoestima faz com que eu me julgue tanto que eu não reconheço minha força, não reconheço minha habilidade, não reconheço minha capacidade, não reconheço a minha habilidade de desenvolver outras habilidades, de aprender. Às vezes eu já quero que esteja tudo pronto, então se eu não sei fazer isso, então é porque eu nunca vou saber. Não, mas às vezes eu preciso aprender. Às vezes eu preciso dedicar um tempo para desenvolver, só que às vezes minhas emoções possam estar atrapalhando e me engessando em relação a tudo isso. Então, é um trabalho importante e às vezes, ir mexendo com essas coisas e de percebendo que talvez eu tenha muito mais habilidades, muito mais recursos, competências, muito mais valor do que eu possa imaginar. Isso que eu acho interessante do meu trabalho é que a gente pode conversar aqui, é claro que a gente estuda pra caramba, faz um monte de formação, de curso, mas me vejo como um facilitador, como psicólogo, mas como um facilitador para auxiliar, a ajudar as pessoas a perceberem que elas têm muito mais recursos, muito mais valor, muito mais potencial, muito mais energia, muito mais coisa boa dentro delas do que elas possam imaginar. Então, na verdade, a ideia é facilitar que você perceba isso. É que você perceba isso ao se conhecer melhor. Que você perceba que, às vezes, as suas maiores dores existem ali um potencial de transformar na sua maior competência. Então, não, Pedro, você não me conhece, você não sabe a dor que eu vivi. Eu não te conheço pessoalmente. Não estou falando só com você, tá, Dé? Mas com todo mundo que está me ouvindo aqui. Eu não sei, talvez, exatamente qual foi a dor que você viveu, mas o que eu posso te dizer, acompanhando e ouvindo muitas pessoas de forma presencial e também estudando vendo figuras históricas, pessoas que tiveram muito sucesso,
é que foram as que souberam transformar as maiores dores e aquelas que a gente olha e fala, meu Deus, eu não aguentava isso. Eu não aguentava isso. Eu não ia conseguir viver com isso. E que conseguiram transformar essas maiores dores em maiores competências, em maiores sensibilidades, em maior contribuição social. Gente, falta 30 segundos. Meu Deus do céu. O que eu posso falar é o seguinte. Ficou um monte de comentário aqui. Me comprometo com vocês. Amanhã, às 5 da tarde, a gente vai ter o nosso episódio do nosso Fala Ansiedade, superação em tempos de crise. Vamos ter mais plantão. Adorei. Obrigado demais. Desejo tudo de melhor para vocês. Até amanhã. E vamos ter mais plantão se tiver um